da própria Conscienciologia. É um jogo de cintura interessante que o professor tem que ter. Primeiro, ele tem que saber que ele não está falando só em nome dele na hora que ele está dando aula. Ele está representando um corpo de pesquisadores, esses pesquisadores baseados em experiências pessoais, criar uma metodologia para essa análise dessas experiências, para o desenvolvimento dessas experiências, e esse professor, nesse momento, está representando essas experiências. Por outro lado, essas experiências que o professor não tem, ao mesmo tempo que ele está falando para o aluno, aquilo também serve para ele. E a postura adequada do professor é saber que ele, naquele momento que ele está colocando aquela ideia, ele está falando para ele também para que ele se sinta na obrigação, ou vamos dizer assim, motivado a buscar, a desenvolver essas habilidades que ainda lhe faltam e, a partir disso, conseguir falar com mais autoridade moral sobre o assunto. A condição nossa de atuação, seja nessa dimensão intrafísica, seja fora do corpo, é uma condição de exemplo. As nossas atitudes são estudadas, são observadas profundamente, principalmente pelas consciências, porque elas também vão estar aqui numa condição muito próxima, ou a nossa condição, né, num futuro próximo. Então, acho que o alcance a gente ainda não consegue mensurar, verificar. Eu acho que talvez depois da Dessoma, cada professor, líder de IC, voluntário, aluno, possa ter uma real dimensão disso, autor, né, uma real dimensão daquele trabalho que está sendo feito. Então, acho que a questão mais séria para nós hoje é a questão do exemplarismo. Nós somos cobaias para muita gente. Tem muita gente nos estudando para ver as dificuldades, as facilidades, os fatores que podem otimizar a vida humana e aqueles que dificultam, para terem menos dificuldade de recuperarem cons também, quando ressomarem aqui. As pessoas hoje estão começando já a entender as paratestemunhas que observam tudo que nós fazemos. Segundo a Conscienciologia, a filosofia da educação é o exemplarismo. Dentro da para-educação ou da para-pedagogia, é mais ainda, é o princípio do exemplarismo pessoal. Então, nós já temos experiência para dar um bom exemplo hoje, socialmente, e levar essas novidades, essas tecnologias ou para-tecnologias às escolas, sejam elas escolas públicas do ensino básico, fundamental, médio, superior, não importa. Onde falta o paradigma consciencial, a educação está incompleta, porque a consciência não é aquilo. Ela precisa de algo mais para dar vamos dizer, um sentido para a vida dela, para o viver dela. O educador multidimensional dinamiza a própria evolução diante de constantes autoquestionamentos. Cada pessoa tem que avaliar o seu próprio caso e observar. Eu estou muito teórico nas minhas colocações, eu de fato não conheço nada de funcionamento das ICs, como elas são, não frequento, não sei, tem alguma coisa errada. Estou falando das ideias e eu não estou aproveitando um laboratório para a vivência dessas ideias, que é o voluntariado. Agora, o outro lado, eu poderia estar com mais tempo, ou separar um tempo para ler, para escrever, para produzir essa parte que me compete, porque a gestação consciencial, existe a gestação consciencial grupal, da Maxi Proex, que todo mundo faz, mas existe uma componente que é egokármica. Por exemplo, a redação de um livro, 2 livros, 3 livros, 10 livros, compete àquela consim. Ninguém vai escrever aquele livro no nosso lugar. Será que eu estou atualizado? Será que a minha informação ficou ultrapassada? Será que está faltando vivência prática? Será que o meu exemplo está correspondente a essa teoria? A teoria conscienciológica é fora de série. O problema é a prática, como em tudo. Nós não temos experiência ainda num nível, vamos dizer, que dê segurança, autonomia, autossuficiência. A maioria ainda peleja com a sua própria falta de autonomia, falta de autoconfiança. E tudo isso, autoestima, quer dizer, um reconhecimento do valor pessoal. Nós ainda temos que trabalhar aspectos muito básicos com os professores para que eles tenham uma coragem, vamos usar esse termo, de entrar e se expor numa sala de aula. O professor nunca pode esquecer que ele está ali para fazer assistência. O professor muitas vezes tem que ser firme, tem que ser forte, ele tem que manter um campo energético, tem que manter sua posição. O professor tem que manter um certo nível de ascendência técnica e intelectual, de ascendência moral sobre os alunos, mas tudo isso é só em função da assistência que nós queremos prestar. Muitas vezes os professores se confundem com isso. A reeducação maior que nós temos que levar, mais séria mesmo, é a pessoa, por exemplo, arranjar um laptop, fazer uma biblioteca pessoal e desenvolver o parapsiquismo.
Sem o parapsiquismo, todo mundo fica aquém da realidade, fica para trás. Então, é muito sério isso de fazer a pesquisa, o experimento, não acreditar em nada, mas buscar por si mesmo o processo do educador-pesquisador. O desenvolvimento do parapsiquismo é a ponte entre um corpo de ideias avançadas e a parapedagogia na prática. Nós precisamos ainda investir bastante dentro do parapsiquismo de cada um. Nós não podemos esquecer o lado da multidimensionalidade nunca. A consciência, antes de mais nada, é multidimensional. Essa condição parapsíquica é o que permite o intercâmbio maior com os amparadores de função, por exemplo, da parapedagogia. Então falta muito ainda nessa linha. Nós temos um esforço muito grande dos nossos professores, nós todos, mas ainda falta um desenvolvimento maior para que esse intercâmbio seja mais efetivo, mais eficaz e que nós possamos superar aquilo que o professor Valdo Vieira apresentou no livro 200 Teáticas da Conscienciologia, que é a teoria das dificuldades recíprocas. Assim como nós temos dificuldade de contactar as consciências mais avançadas, esses amparadores, eles também têm dificuldade de nos contactar. Então cabe a nós trabalhar mais com energia aqui para facilitar esse intercâmbio de uma forma geral. Eu acho que o parapsiquismo hoje é o principal mata-burro na maioria dos professores. A gente observa que os amparadores usam exemplos didáticos a partir das nossas experiências, constatações que nos permitem desenvolver a nossa autopesquisa em níveis cada vez mais profundos, a partir de exemplos, a partir de diversos contextos e elementos diferentes que nos permitem construir uma ideia melhor a respeito de nós mesmos ou da nossa manifestação. Essas técnicas parapedagógicas utilizadas pelos amparadores, pelos evoluciólogos, elas são muito ricas, mas eu entendo que nós ainda precisamos caminhar bastante para poder absorver melhor essas técnicas e aplicá-las para gerar os efeitos que a parapedagogia pode gerar nos seus discentes. Então eu não posso ter o status de um amparador ou amparadora se eu não aplico aquilo de modo prático e se o meu assistido, o necessitado daquele tipo de informação está lá. Eu gosto muito da palavra interassistência, para mim ela está na base da parapedagogia, justamente por essa mão dupla de papéis que se alternam o tempo todo. Eu não sei nunca quem está com a senha daquele dia para me instruir, para me reeducar, e eu às vezes estou com alguma coisa que aquela pessoa vai me solicitar. Às vezes a minha pessoa-alvo não é o aluno, é um parente do aluno que será beneficiado indiretamente por aquela informação. Então, nós pensar nessa rede de reeducandos é muito interessante quando a gente tem, de fato, uma visão multidimensional. Eu procuro ter essa visão dentro da parapedagogia, porque vejo sempre essa sala de aula multidimensional, ela se expande, ela vai muito além do seu interlocutor. Então, o interlocutor pode ser assistido num momento e logo ele é seu professor. Outro ponto crítico é a TARES horizontal. Muitas vezes, os professores precisam se esforçar para aceitar a ajuda e a validade da experiência de seus colegas. Ainda existe uma competição em função de um status, uma posição, um conhecimento parapsíquico, alguma condição que dê à pessoa uma sensação de estar melhor, de estar numa condição mais positiva. E o que eu acho? Isso aí vem em função da baixa autoestima ou da falta de autorreconhecimento e valorização dos próprios talentos pessoais, os trafores. Então falta a nossa comunidade docente, principalmente, porque os docentes estão à frente desse processo de divulgação da conscienciologia. Então, por excelência, são assistentes. Então, precisam ter uma estrutura emocional, principalmente psicossomática, construída, que permita a ele ou ela, professor de conscienciologia, uma certa desenvoltura com segurança, com confiança, com confiança no próprio taco, né? A gente pode falar assim. Alguns professores ainda, e talvez por inexperiência, ainda lidam mal com isto. Porque realmente todos nós temos egos muito infláveis. Devido à velha natureza humana, devido ao passado, lideranças que nós mesmos exercemos no passado. Então, muitos professores ainda passam por esta dificuldade. O poder é a pior coisa que tem na humanidade, do ponto de vista de atividade.
é onde todo mundo cai. É um mata-burro, vamos dizer, popular, bem popular. Entende? É um problema difícil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o professor, ele às vezes alcança aquilo que eu falei aqui antes, sobre autocracia. Ele se sente hegemônico, ele se sente soberbo, ele se sente num patamar que às vezes é uma torre de marfim. Então ele usa muitos saltos altos nos sapatos, ele olha muito de cima para baixo, e isso é uma tolice. O processo é caminhar para a democracia, olhar tudo de igual para igual, democratizar todo o processo e dizer que, lembrar sempre do seguinte, uma sala que tenha 40 alunos, sempre às vezes pode ter um estudante que sabe mais do que aquele professor. Agora, o professor, ele tem que saber mais do que todos aqueles alunos, a média daquela lição que ele está dando. Qual é a sua aula do dia? Aquela ele tem que saber mais.